Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o 14º episódio, intitulado Aprender a Perdoar. A diferença entre Saul e Davi vai ficando estabelecida de forma cada vez mais clara nos capítulos 25 e 26 do primeiro livro de Samuel. Como se o Espírito Santo quisesse deixar registado de um modo que não deixasse lugar a dúvidas, como ele deseja que um servo seu se comporte em determinadas situações. Qual a lição que o Senhor quer ensinar nestes 2 capítulos? Algo absolutamente básico e indispensável para todos nós: saber ultrapassar a ira justa e aprender a perdoar aos que nos ofendem. Veremos neste episódio como Davi reagiu neste sentido em 2 situações. A primeira com um homem chamado Nabal, a segunda, mais uma vez, com Saul. Quem era Nabal? Nabal era um homem muito rico, mesmo muito abastado. Lemos no capítulo 25:2 que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Mas Nabal é também descrito como sendo um homem duro e maligno nas suas obras. Era casado com Abigail, uma mulher sábia que, como veremos, desempenhou um papel determinante neste caso. Curiosamente, o nome de Nabal significa louco ou tolo. E é como um homem sem juízo que ele vai agir com Davi. Para entendermos melhor o que aconteceu, precisamos de saber que Davi tinha sido uma ajuda muito importante para proteger Nabal e os seus bens de ataques e de pilhagens dos inimigos. Por isso, não foi estranho o pedido que Davi fez a Nabal. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Lembremos que Davi precisava de alimentar um exército de 600 homens, todos eles com famílias, o que seria um número muito significativo de pessoas. Note-se que Davi não ameaçou, não chantageou, apenas apelou à generosidade de Nabal, no momento em que este poderia facilmente retirar um pouco dos seus fartos proventos para ajudar Davi e o seu exército. Mas Nabal reagiu muito mal a este pedido, usando mesmo de uma linguagem insultuosa para com Davi. A negação do pedido de Davi, feito de forma grosseira, acendeu a ira de Davi e dos seus homens. Nabal não apenas foi incapaz de manifestar um pouco de gratidão, como insultou Davi chamando-lhe um servo fugido ao seu senhor. Talvez o pior insulto que alguém poderia dirigir a Davi naquela ocasião, em que ele estava particularmente sensível, porque procurava, como sabemos, escapar às constantes e implacáveis perseguições de Saul. A reação de Davi e dos seus homens foi a que se poderia esperar. Pegaram em armas e prepararam-se para avançar contra Nabal e a sua casa. Um criado de Nabal correu a avisar Abigail do perigo em que todos se encontravam. Por causa da insolência despropositada de Nabal, todos corriam risco de morte às mãos de Davi e dos seus homens, como retaliação pela forma insultuosa como Nabal os tinha tratado. Abigail tomou uma iniciativa imediata. Sem avisar o marido, partiu ao encontro de Davi, levando consigo muitos mantimentos, e procurou apaziguar a ira do futuro rei. Abigail não apenas deu a Davi muitos e variados alimentos, como reconheceu, ao contrário de Nabal, que estava perante aquele que seria o rei de Israel. Davi foi sensível à intervenção apaziguadora de Abigail e desistiu de se vingar de Nabal. É interessante lermos as palavras que Davi lhe dirigiu, registadas em 1 Samuel 25:33. Bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Nabal acabaria por morrer poucos dias depois, ferido pelo Senhor, e Davi viria a fazer de Abigail
uma das suas esposas. No capítulo seguinte, o 26, vemos de novo Saul no encalço de Davi. É bom recordar que, algum tempo antes, Davi tinha poupado a vida de Saul. Apenas cortou a orla do manto do rei. Nessa ocasião, se bem nos lembramos, Saul ficou muito comovido, ao ponto de chorar em público, mas reconheceu a superioridade moral de Davi e disse que este seria, sem dúvida, o próximo rei de Israel. Mas eis que agora, mais uma vez, Saul, ao ouvir que Davi estava escondido em Áquila, vai com 3.000 homens, lembremos que Davi tinha apenas 600 homens consigo, em perseguição de Davi. Sucedeu então um episódio extraordinário. Davi e um dos seus valentes, Abisai, desce ao arraial onde Saul e os seus homens dormiam. Abisai quer matar Saul, mas Davi não permite. Pega apenas na lança de Saul e na sua bilha de água e sai do arraial sem fazer qualquer mal a Saul. E depois grita a Saul de longe e diz-lhe como uma vez mais lhe tinha poupado a vida. E Saul, mais uma vez, acaba por reconhecer a bondade de Davi e reafirma a sua certeza de que Davi seria rei de Israel. Repare-se nestas duas situações. A primeira, como Davi reagiu aos insultos grosseiros de Nabal. Seria justo Davi irar-se e punir aquele homem tolo? Certamente. Mesmo perante os seus homens, Davi, como homem de guerra, não poderia perder a face, mas escolheu ouvir a voz apaziguadora de Abigail e optou por perdoar e não exercer juízo pela sua própria mão. Situação semelhante ocorreu com Saul. Não tinha Davi perdoado a Saul ainda há pouco tempo? Não seria justo vingar-se desta vez? Não tinha Saul agora ido longe demais? Certamente que sim. Mas mais uma vez Davi não exerceu juízo pela sua mão. Estas duas situações mostram-nos um comportamento consistente da parte de Davi. Ele fez uma escolha consciente, não se vingar a si mesmo e perdoar aos seus inimigos e detratores. E é nestas situações que se vê a enorme diferença entre Saul e Davi. Saul era um homem cruel e vingativo, mas em Davi nós discernimos um espírito diferente. Tal como Jesus, ele aprendeu a ser perseguido, maltratado, sem se vingar a si mesmo, mesmo quando seria muito fácil fazê-lo. Davi aprendeu a não reagir na carne. Habituou-se a ser tratado de forma injusta, sem se vingar a si mesmo. Entregou a Deus o juízo sobre os seus inimigos. E o Senhor, no tempo certo, exerceu juízo. Nabal veio a falecer poucos dias depois de ter afrontado Davi. E Saul, também pouco tempo depois, cairia às mãos dos filisteus em Gilboa. Davi é um exemplo para nós, quando somos tratados de forma injusta. Tal como Davi, precisamos de seguir a palavra de Deus, que, por exemplo, nos diz em Provérbios 25, 21 e 22. Se aquele que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se ele tiver sede, dá-lhe água para beber, porque juntarás brasas sobre a sua cabeça, e o próprio Senhor te compensará. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 5, 44 e 45. Continuai a amar os vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem, para que mostreis ser filhos do vosso Pai que está nos céus. No mesmo sentido escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos. Persisti em abençoar os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não te deixes vencer pelo mal, porém, persiste em vencer o mal com o bem. Perdoar quando temos razão não é fácil. Perdoar repetidamente a quem nos ofende é muito difícil. Mas o perdão é o caminho que o nosso mestre, o verdadeiro filho de Davi, nos ensinou. Ele, mais que qualquer outro ser humano, soube perdoar. Cada um de nós tem sido muito perdoado também. Por isso, devemos aprender a perdoar aos outros,
como Davi fez com Nabal e Saul naqueles dias. Que o Senhor nos ajude. No próximo episódio continuaremos a escutar o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor. Acabou de escutar Davi fala hoje. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.